Sejam muito bem-vindos à continuação da aula sobre attachments, e agora vamos falar sobre os movimentos ortodônticos e entender como escolher o attachment mais adequado para cada movimentação. Primeiro, então, começando pelo movimento de rotação, sabemos que o alinhador necessita de uma superfície plana para empurrar o dente. Então, em dentes arredondados, como caninos e premolares, o movimento se torna mais difícil. Nesses casos, a presença de attachment se torna indispensável. Os attachments mais indicados são meia-lua com bisel inclinado para a cervical ou attachments retangulares verticais. Em relação à localização, sempre optar pelo local com uma maior distância da linha da ação da força em relação ao centro de rotação, na proximal para onde queremos que o dente rotacione. Por exemplo, se quero que o dente rotacione de distal para mesial, posiciono o attachment mais mesial, assim como mostra a figura no slide. Em dentes arredondados, como caninos e premolares, se eu tenho mais de 20 graus de rotação, é interessante fazer um binário de forças com botões colados por vestibular e lingual e elásticos corrente. Já a extrusão é um dos movimentos com menor previsibilidade em tratamentos com alinhadores, justamente pela dificuldade de retenção do alinhador ao dente. A partir de cerca de 0,1 milímetro, o uso de attachments preferencialmente com bisel voltado para a cervical torna-se fundamental para favorecer a aplicação de forças verticais. É importante que exista espaço prévio para a extrusão, então sempre temos que abrir um espaço por mesial e distal do dente a ser extruído para que a movimentação aconteça de forma mais previsível. Associar a extrusão com vestibularização não é indicado, pois esses movimentos geram vetores de força concorrentes, reduzindo a eficiência da força extrusiva. Já a associação com uma lingualização se torna mais favorável, pois ambas acontecem com a mesma força aplicada, facilitando o resultado e tornando mais previsível, assim como mostra no vídeo do slide. As intrusões são movimentos mais previsíveis com alinhadores, e no dente a ser intruído não precisamos colocar attachment, mas é importante colocar nos dentes vizinhos para evitar inclinações indesejadas. Então, os attachments nos dentes vizinhos estabilizam e evitam que ocorra uma extrusão nestes dentes. Para nivelar a curva de Spee, é sempre importante usar attachments de retenção de caninos a primeiros molares. Já no movimento de torque, sabemos que a previsibilidade é menor. Assim, é importante contar com uma sobrecorreção ou refinamento. Os attachments são muito importantes nesses movimentos e o mais indicado é um attachment slice com platô para cervical, ou um attachment vertical, ou ainda um attachment horizontal com um bisel voltado para a cervical. A Invisalign tem os Power Ridges, que são bolhas positivas posicionadas internamente dentro do alinhador, que criam uma pressão e favorecem a movimentação. Esses Power Ridges são ativados automaticamente quando precisamos dar torque a partir de 3 graus, principalmente em incisivos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a expansão. E durante esse movimento, attachments retangulares horizontais nos dentes posteriores são indicados. Durante a expansão, pode ocorrer uma inclinação vestibular dos dentes posteriores e as cúspides palatinas podem ficar com um contato pesado. Para evitar que isso aconteça, é importante posicionarmos attachments retangulares horizontais inclinados para a oclusal e aumentar o torque vestibular para controle da movimentação. Na distalização, não há um consenso na literatura sobre a necessidade de attachments, porém, seu uso parece ser benéfico para aumentar a previsibilidade do movimento de corpo. Em casos de extrações, os attachments são necessários para controle de ancoragem e movimentação dentária, pois evitam inclinações indesejadas e perda de torque. Em diastemas, é recomendado adicionar attachment para controle de movimento radicular e prioriza-se, nesses casos, attachments verticais de 4 mm. Por fim, os attachments de retenção são indicados para coroas clínicas curtas ou dentes com recortes para gancho ou botão para uso de elástico intermaxilar. Quanto mais próximo da cervical, maior a retenção. Geralmente, nesses casos, são indicados attachments retangulares de 3 mm. É importante considerar que muitos attachments podem levar a efeitos indesejados,
pois o alinhador ele sofre mais deformação com muitos attachments quando muito retentivo. Em tratamentos com alinhadores, sempre precisamos pensar em hierarquia de movimentos. Nem todos os movimentos têm a mesma previsibilidade ou acontecem com a mesma eficiência ao mesmo tempo. Por isso, é fundamental definir qual é o movimento dominante, seja por ser o mais difícil ou o que acontece em maior quantidade. Quando vários movimentos são solicitados simultaneamente, os secundários podem não acontecer de forma adequada. Então, planejar bem essa hierarquia é o que aumenta a previsibilidade clínica e reduz a necessidade de refinamentos. Então, concluindo, os attachments aumentam a eficiência do tratamento com os alinhadores, mas seu uso em excesso, sem um correto planejamento, pode aumentar demais a retenção da flexão durante o encaixe do alinhador, propiciando quebra ou deformidade. Sabemos que um attachment bem desenhado e posicionado potencializa o movimento, porém um attachment mal planejado pode nos atrapalhar. É sempre recomendado olhar com atenção para cada attachment, forma, posição e orientação, para que a gente consiga ter o maior sucesso possível durante os nossos tratamentos. Muito obrigada pela atenção e espero vocês no próximo vídeo.